Seja muito bem-vindo de volta. Para trazer essa tela em existência, a gente tem que começar com um novo projeto, tá? Então, eu acredito que nesse momento você já sabe criar um novo projeto template inicial, um template vazio. Então, a gente vai escolher uma atividade vazia para começar do absoluto zero, tá? Eu vou chamar esse aplicativo aqui de appflix, pode ser o nosso Netflix, tá? Só para a gente simular o nome. A gente vai salvar em uma pasta que você queira. Eu tenho uma pasta aqui chamada tutorial no meu computador. Se você está utilizando o Windows, vai estar no C2 pontos, em algum lugar do seu computador. Lembrando, não utilize espaços, tá? Se você utilizar espaços ou caracteres especiais como C cedilha, acentos, não utilize isso no nome do seu aplicativo, pelo menos para criar ele aqui por hora. Senão, o nome do arquivo, né, da pasta do seu computador pode dar confusão na hora de ele gerar o arquivo final. Então, evite utilizar espaços, porque isso é mais na nossa língua mesmo aqui, português. Eu vou estar utilizando a linguagem Kotlin, tá? E aí depois que configurar, a gente já tem o emulador instalado ou eventualmente o seu smartphone real, caso você vá utilizar o seu celular. Não esqueça de verificar o cabo USB. Se você está utilizando o Windows, não esqueça de verificar se os drivers de cabo USB também estão instalados. Às vezes precisa, depende muito da marca, né? Se for Motorola, LG, tem algumas marcas que acabam tendo que fazer esse tipo de procedimento. Então a gente tem o nosso template inicial, né? Então lembrando, toda vez que a gente cria um template novo Android, ele já cria com uma atividade que é responsável por gerenciar uma tela, um layout específico que a gente começar a desenhar. E a gente também já tem dentro da pasta res layout um layout pronto, né? Um layout com simples texto que a gente já fez nas aulas passadas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou minimizar aqui embaixo, tá? Vou minimizar aqui a parte do project para ter mais espaço. E a gente vai começar a desenhar esse layout aqui, uma base prototipada, né? A gente já concebeu o que a gente vai criar, a gente já sabe o caminho que a gente vai seguir. E agora a gente precisa expor todos esses componentes na tela, né? Então a gente vai precisar usar aqueles containers para trazer esse aplicativo em existência. Lembrando de novo, a gente pode utilizar o Constraint Layout para fazer isso e usar o layout gráfico? Podemos, você pode estar utilizando isso se você quiser. Mas a minha recomendação para que você seja um desenvolvedor profissional, um desenvolvedor que realmente escreve códigos, que entende linhas de código, consegue ler e interpretar como aquele código está sendo escrito, não ficar necessariamente preso a um editor de layout, por exemplo. Então eu aconselho você usar a visão de text e digitar o seu XML no teclado, realmente digitar o seu código fonte do seu layout, tá? Então a gente vai partir para esse princípio, dá um pouco mais de trabalho, mas lá na frente, quando você ficar mais fera, quando você realmente ganhar produtividade nisso, você nem vai sentir essa diferença. Hoje, particularmente, eu sou até mais produtivo utilizando o XML do que a interface gráfica, porque eu sei os princípios, e é esses princípios que eu quero compartilhar com você, que você entenda, para você se tornar um desenvolvedor completo, beleza? Que o melhor layout que a gente pode atribuir é o layout de linear layout, tá? Mas antes de começar a escrever qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, vamos apagar o nosso main activity e vamos apagar o nosso arquivo de layout. É só dar um delete nele e dar um delete anyway caso apareça. Por que eu vou apagar esses arquivos de layout? Porque a gente vai começar do absoluto zero, tá? Então eu vou te mostrar como que você cria atividades aqui no Android Studio. Como que você faz para ele gerar para você esse mesmo processo que o template inicial acabou gerando, tá? Outra coisa que a gente pode ver que é lá no arquivo de manifest, ele, como a gente apagou, né, a atividade, a gente precisa também excluir aqui da tag de application no manifest. Primeira coisa é como adicionar uma atividade nova. Para adicionar uma atividade nova no Android Studio, você vai clicar com direita aqui no módulo de app, new, e aqui tem a opção de activities, tá? Você poderia criar um arquivo de layout de recursos XML e um arquivo unidade lógica como Kotlin, ou usar um template pronto, que é esse aqui. Então a gente vai escolher a activity e vamos escolher o empty activity, tá? E aí, como é uma atividade para criação de cadastro, eu já vou começar a renomear da forma como eu espero que o meu projeto fique. Então, nesse caso, eu quero que seja uma tela de cadastro. Eu vou chamar de sign up, que é uma tela de cadastro, tá? Welcome, que é uma tela de bem-vindo de cadastro. Então, feito isso, eu até aconselho você fortemente a começar a usar nomes em inglês no seu projeto, no seu código-fonte, porque o mundo inteiro utiliza isso na unidade durante o desenvolvimento de software, tá?
Então, se um outro programador começar a ler seu código e não fala o seu idioma português, ele vai conseguir interpretar o seu código, ele vai conseguir dar manutenção no seu código, ele vai conseguir te ajudar. Ou até mesmo quando você trabalha no time de desenvolvedores. Então, a gente precisa deixar uma linguagem universal, né? Você pode fazer em português? Pode, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Mas eu aconselho você a se forçar a escrever as coisas em inglês a partir de agora, tá? Mesmo que seja um pouco mais complexo para você. É importante você pôr o pé na água, começar a exercitar esse músculo do idioma também para você evoluir como programador, beleza? Então vou, a partir desse momento, escrever praticamente todos os arquivos, tudo que diz respeito aqui em desenvolvimento do app em inglês, tirando os textos, claro, que é os textos do nosso app. Mas em linhas gerais, a gente vai estar utilizando inglês para você se acostumar e se familiarizar aí com o desenvolvimento profissional, beleza? Então eu vou colocar aqui para ele gerar um layout de arquivo XML, tá? Então tem essa tag generate layout file, mantenha indicado. Você pode trocar o nome do seu arquivo de layout, tá? Não vejo muita necessidade para fazer isso aqui agora. Ele até gera automaticamente para a gente o nome com o underscore, né? Com o underline. Então esse é um padrão para arquivo XML. Lembrando, as classes utilizamos o padrão camel case, né? Ou seja, a primeira letra daquela palavra maiúscula. Já nos arquivos XML a gente utiliza o padrão com underline para separar as palavras. A gente vai marcar para ele lançar a atividade, ou seja, essa vai ser a nossa primeira tela desse app. É claro que no fim do processo todo a gente vai ter aquela tela inicial, que é a tela de brand, onde mostra o logotipo que a gente quer. Mas por hora a gente vai manter essa tela para que a gente consiga começar a programar já nela, né? Não ter uma outra tela antes, e isso vai acabar dando mais produtividade para a gente. Tá? Então vamos manter o nome do pacote, ele vai estar lá no pacote atual. A linguagem vai ser o Kotlin e vai ser para a nossa aplicação main. Tá? Isso daqui é um recurso mais avançado, pode manter main por enquanto, tá? Se isso aqui aparecer para você. Então ele vai construir para a gente, vai sincronizar todo o projeto e construir uma atividade com o layout vazio, como ele fez quando a gente criou o template novo. Então é assim que você começa a criar cada tela para o seu projeto. Tá? Tem um recurso bem avançado que a gente pode criar mais telas para uma única atividade, mas em linhas gerais, só entenda que uma atividade ela vai gerenciar um layout específico. Então toda vez que você quiser criar uma tela nova, você vai criar uma atividade nova, vazia, tá? Principalmente é importante você aprender a criar atividades vazias para você programar você mesmo. E aí você vai ter um arquivo de Java ou de Kotlin e também um arquivo de layout para essa tela ser gerenciada. Ele, por padrão, já cria com o constraint layout sendo layout py, o container principal. Tá? E aí, se você quiser começar a customizar, é só vir aqui no text e começar a modificar esse layout, que é o que a gente vai fazer nessa aula agora. Tá? Então, a gente vai precisar agora de um container, né? A gente vai precisar que todos esses elementos sejam expostos de cima para baixo. Então, para fazer isso, a gente pode utilizar o Linear Layout. Então, a gente pode selecionar aqui a parte toda de cima, apagar e escrever aqui já Linear Layout. Então, automaticamente ele vai completar para a gente, tá? Então, eu posso escolher aqui o Linear Layout. Ele já vai trocar as tags principais. Lembrando, todo arquivo XML ele deve começar com essa tag XML para indicar que é um arquivo XML. E essas três tags aqui são tags do próprio Android, tá? Então a tag principal Android é importante que ela esteja aqui, senão você não vai ter as referências para os atributos do Android, como cores, largura, altura, campos de texto e todas as outras dezenas e centenas que tem por aí. Essa tag de app é quando você cria um layout, um atributo próprio, ou até mesmo uma biblioteca que utiliza, a gente vai utilizar ela. E a tag de tools é quando a gente quer mostrar para o Android Studio alguma coisa, né? A gente quer dizer para o nosso editor visual aqui alguma coisa que esteja acontecendo, mas que não vai ser afetado pelo app final. Como assim, Thiago? Por exemplo, às vezes você está criando uma lista de dados ou uma cor, por exemplo, e você quer visualizar como ficaria aqui no layout, né, antes de rodar o app, só que você não quer que ele apareça de fato no app, você só quer ver como que vai ficar. Então você usa a tag do Tools para fazer isso. Mais para frente a gente vai utilizar ela, você vai entender mais a fundo. Não se preocupe com isso agora também. Então vamos se preocupar só com a disposição dos elementos e quais elementos a gente vai utilizar nessa aula.
Então, o primeiro deles que a gente vai poder começar a brincar, tá? Eu vou descartar por hora a toolbar, a gente vai fazer ela depois. Vamos começar a brincar com o container aqui principal. Então, para colocar no container principal, a gente vai precisar primeiro de uma orientação para esse linear layout. Então, eu tenho que dizer para que posição que os componentes vão ser expostos no linear layout. Vai ser na forma horizontal ou na forma vertical. Nesse caso, vai ser na forma vertical. Então, eu vou usar a tag orientation, ele já vai autocompletar para mim. Só dar um enter aqui e selecionar o vertical ou escrever vertical. Então, todos os elementos vão ser expostos de cima para baixo, tá? E agora a gente precisa de uma tag para colocar imagens dentro dela. Então, a gente vai usar a tag chamada de ImageView. E agora você vai reparar algumas coisas, né? Todas as tags, não todas, mas a maioria delas, quando você escreve, sempre aparece mais de uma opção, né? Sempre tem alguma coisa, que seria, por exemplo, o próprio botão, no nosso caso aqui, um ImageView. Você vai ver que tem um ImageView e tem um ImageView de um pacote chamado Android X app compat widget app compat ImageView. Nossa, Thiago, o que é tudo isso? Bom, como o Android evoluiu muito por muitos anos, alguns dispositivos antigos precisam funcionar ainda com o seu aplicativo, por mais moderno que ele seja, né? Ele precisa estar compatível com esses dispositivos. Dispositivos que utilizam KitKat, o Jelly, aquelas marcas bem antigas mesmo, tá? Então, para que isso funcione, o Android e o time dos desenvolvedores colocaram para a gente um pacote chamado de app compat, ou seja, é a compatibilidade para aplicações mais antigas. Então, sempre dê preferências a usar tags de ImageViews que estejam, ou qualquer outra tag de widget que utilize o app compat, porque isso vai deixar o seu aplicativo compatível com dispositivos mais antigos. Se o seu objetivo é fazer um aplicativo mais moderno e você quer realmente descartar os usuários antigos, você pode usar a mesma tag, ImageView, por exemplo, raiz, que não vai mudar nenhum efeito para você como desenvolvedor, é mais para o smartphone mesmo, tá? Então, quando a gente coloca aqui o app compat ImageView, a gente está dizendo que a gente vai utilizar um componente para anexar imagens, tá? E aí a gente tem que obrigatoriamente definir uma largura e uma altura, usando o layout height e o layout height e o layout widget. Então, como que a gente vai fazer isso? Existem duas formas, basicamente, três na verdade, tá? Do ponto de vista de linear. Ou a gente coloca um valor fixo para ele, por exemplo, 50 por 50, tá? IDP é a unidade de medida aqui de densidade do Android, então a gente sempre tem que fechar a tag, senão ele não vai aparecer ali, tá? Ou a gente utiliza um envelopamento do próprio ImageView conforme o seu conteúdo, ou a gente usa o envelopamento em relação ao seu conteúdo pai. Então, por exemplo, primeira coisa a gente precisa de uma imagem. Então, vamos começar a colocar uma imagem para a gente entender esse contexto, tá? Para colocar uma imagem no projeto Android, a gente precisa colocar aqui dentro da pasta Drawable, tá? Então, o próprio nome já diz Drawable, que é desenhável. Então, qualquer coisa que é desenhável, se você ainda não lembra de o que é cada pasta do Android, volta lá no módulo da fundação, onde eu explico detalhadamente o que é cada pasta dessas. Então, aqui a gente vai colocar o nosso ImageView. Então, eu já tenho essas imagens prontas, eu vou disponibilizar nessa página. Se ela não tiver, pode colocar nos comentários, mas eu acredito que eu vou lembrar de colocar essas páginas aqui. Então, a gente vai arrastar para aqui dentro desse lugar, as fotos que a gente espera. Então, eu tenho aqui já as fotos do dispositivo e o logotipo da Netflix. Então, eu vou arrastar para cá e ficar atento a um pequeno detalhe. Aqui, quando você arrasta, ele pergunta para você se você quer colocar na pasta Drawable V24. O que é isso, Thiago? O que é esse V24 que ele está mostrando aqui, sendo que está mostrando só a Drawable? O V24 significa que as imagens dentro da pasta V21, 24, 23 vão ficar disponíveis somente para dispositivos daquela versão superior. Então, por exemplo, se eu colocar essa imagem aqui no V24, se eu abrir um celular que esteja na API 21, que seja o Lollipop, por exemplo, né, um Samsung Lollipop, ele não vai funcionar, ele vai dar crash no seu app, ele vai fechar. Tá, ele vai travar. Então a gente precisa marcar sempre o Drawable, que é o Drawable raiz que funciona em todos os dispositivos, tá? E a gente vai dar OK. Por que isso é importante? Porque às vezes você quer fazer uma imagem diferente
para uma versão específica do Android. Sei lá, a versão 24 para cima, o logotipo é diferente. Por uma razão ou outra você queira fazer isso no seu app, você consegue fazer só colocando uma pasta diferente, tá? É o que está acontecendo exatamente nesse momento. Se você ver esse ícone aqui, ele mostra só na versão 24, diferentemente desse outro ícone aqui. Então é assim que funciona os layouts. Então a gente já colocou as duas imagens aqui que a gente vai precisar. E agora a gente pode começar a brincar com essas imagens. Então, para eu pegar o recurso dessa imagem, eu vou usar a tag chamada de src, que é de source, e passar aqui, tá, no Android 2.src, uma referência para essa imagem. Então, como é que eu pego uma referência para um outro arquivo estático, né? Outro arquivo de, seja XML, qualquer arquivo que esteja aqui dentro da pasta res, tá? Para a gente ter referências para terceiros, né? Ou seja, arquivos que estejam em outras pastas, seja arquivos de textos, de imagens, de vídeo, MP4, MP3, não importa. A gente vai usar o arroba para fazer uma referência, tá? E colocar o caminho, que no caso é o Drobble. Então a gente vai pegar arroba Drobble, barra, e a imagem que eu quero, que nesse caso é o devices. Então eu não preciso necessariamente colocar o ponto .png, é só colocar a nomenclatura ali que ele já vai colocar para mim. Tá vendo? Então ele apareceu aqui a minha imagem. Se eu quisesse colocar o logotipo, era só escrever o logo, por exemplo, tá? Então é assim que a gente faz referências para arquivos de recursos no Android, da pasta res. Agora, eu coloquei uma largura e uma altura fixa, né, de 50 por 50. Se eu quiser que esse conteúdo aqui chegue até o final do meu layout, eu vou especificar aqui na largura o match parent, tá? O que quer dizer match parent? O match já diz, né, fazer um match é se equilibrar, se ficar equivalente ao seu pai. O pai dele é o linear layout. Então, ele foi até o final da minha tela, tá? Se eu quiser deixar algumas margens, aí eu vou usar o conceito de margens, que mais para frente a gente vai falar sobre isso. E a altura, eu posso estar utilizando, por exemplo, o wrap content, tá? Dando um wrap content, ele vai fazer a altura de acordo com o tamanho da minha imagem. Se eu tiver uma imagem com mais quantidade de pixels na altura, ele vai fazer a altura somente até essa imagem, tá? Então, nesse caso, a gente está querendo colocar o logotipo do devices, né? Então, eu vou colocar devices aqui. E aí, vou deixar a altura como wrap content. E se eu deixar a largura como match parent, ele vai chegar até o final e centralizar a minha imagem. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero que ela fique um pouco à esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o wrap content. O próprio nome já diz. Wrap é envelopar a largura de acordo com o seu conteúdo. Então você vê que ele ficou até aqui porque o conteúdo da minha foto chega até aqui e isso fez com que ele ficasse do lado esquerdo. Se eu quisesse centralizar ele, eu poderia usar uma gravidade chamada de center e aí ele ia para o centro, tá? Então, esses são os três tipos de largura e altura que a gente precisa manipular nesses containers de linear, frame, layout, relative layout e tudo mais, que é o wrap content, match parent e um valor fixo que você queira definir, tá? Então, dessa forma, a gente já tem uma image view pronta para ser utilizada, tá? A gente vai começar a expor esses elementos mais para frente depois. E agora a gente precisa daquele passo 2 de 3, que é aquele texto que está ali. Então, a gente vai usar o text view para fazer isso. Qual text view que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o app-compat text view. E de novo, ou posso usar o match parent ou o wrap content. Então, se eu usar o match parent aqui, ele vai fazer a mesma coisa com o meu texto, tá? Para colocar um texto, eu vou usar a tag de text. Então, tudo que é relacionado ao text view, a gente pode utilizar a tag text. Então, a gente vai ter text color, text size, text style para mudar o estilo, a aparência, o alinhamento do seu texto, os outros tipos de cores, de cursores, entre outras coisas mais, tá? Então, eu vou colocar um text aqui e, de novo, eu poderia escrever aqui, ó, passo 2 de 3 e ele ia aparecer ali para mim, passo 2 de 3, tá? Só que essa não é a melhor solução. E por que essa não é a melhor solução? Porque lá na frente, se você quiser traduzir esse app, você não vai conseguir, porque ele vai estar escrito com valor fixo, tá? Então, como que a gente faz para manipular textos no Android? A gente vai usar o conceito de strings, que a gente já viu nas aulas passadas. Então, eu vou criar uma referência para uma @string, tá? Uma @string, e vou dar uma chave para essa string. Eu vou chamar essa chave aqui de, por exemplo, step 2
2, 3. Então, quando eu quiser traduzir esse aplicativo para o japonês, para o italiano, para o francês, é só eu criar um arquivo de estilo de string.xml aqui, para o francês, para o inglês, para o espanhol e assim por diante. Então a gente vai ter cada arquivo de string para cada língua. Isso faz com que o nosso aplicativo fique internacional e a gente consiga ter um dicionário separado, não dentro do seu próprio componente de texto. Então eu vou dar um Alt Enter aqui para ele criar a string diretamente lá no meu arquivo de recursos. Ou eu posso vir aqui e colocar mais uma tag aqui no strings chamada step 2 to 3. Mas a gente vai fazer isso no layout que fica mais rápido e mais prático, tá? Então a gente vai dar um Alt Enter e vamos escrever aqui, passo, vamos lá, passo 2 de 3. Beleza? Então ele fez uma referência lá para o outro arquivo. E agora a gente precisa de mais um text view, posso copiar e colar, visto que eu estou usando um linear layout, então ele já vai jogar um em cima do um por cima debaixo do outro, né? Então aqui eu posso pegar aqui, e vamos marcar aqui como wrap content. Então ele fez o envelopamento de acordo com o conteúdo e aqui também na altura o wrap content, certo? Então ele fez o envelopamento desses dois conteúdos. Você pode brincar, põe em prática, começa a brincar com esses conceitos de largura e altura para você ver a disposição dos elementos na tela, tá? E agora a gente vai criar a label, né, o text chamado crie sua conta. Então eu vou dar aqui um create your account, tá? E aí eu vou dar um Alt Enter e vou chamar esse cara aqui de crie sua conta, tá? E a gente não precisa se preocupar com o layout especificamente agora. A gente primeiro vamos colocar os componentes nas posições corretas da tela, depois a gente faz o envelopamento de forma correta. Então agora eu vou usar um button. De novo a gente vai usar um button compatível com as versões antigas. Então eu vou especificar aqui um app compat button. A largura dele vai ser até o final, né? Então você vê que ele é bem comprido, então eu vou usar o match parent na largura. E a altura eu vou usar o wrap content para ele envelopar de acordo com a altura do botão, tá? E vou dar um texto para esse botão usando a tag de text também. Então eu vou dar um @string e vou criar uma chave, um dicionário chamado de go continue. E vou dar um Alt Enter e vou criar uma palavra chamada de continuar, tá? Então tá ali a palavra continuar, não esqueça sempre de fechar as tags, senão vai dar erro no seu projeto. E aí a gente já tem, né, o nosso layout pronto. Agora, como é que a gente faz para esse layout pronto, por exemplo, ficar até o final, né? Como que a gente começa a realmente fazer ele funcionar da melhor forma possível, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, além de definir as strings e tudo mais, a gente pode começar a centralizar o nosso layout e colocar umas margens nas laterais. Então eu vou pegar aqui e vou dar uma margem no meu linear layout, que é o container inteiro. Fazendo isso, todos os elementos filhos já vão ser aplicados essa margem. Então eu vou dar uma margem start, que é o lado esquerdo, com, por exemplo, 20, tá, de densidade. E o margem end com 20 de densidade também, tá? Por que é margem start e margem end, não margem left e right, que é esquerda e a direita? Porque tem alguns países que a leitura é da direita para a esquerda, tá? E se eu especificasse margem left, aquele país ia ter essa margem na esquerda, visto que a esquerda dele é o final da frase, né? Como, por exemplo, alguns países escrevem da direita para a esquerda. Então, para que o Android entenda e respeite a língua daquele país, a gente usa o start. E quando eu uso o start, ele automaticamente sabe que o start em alguns países é na esquerda e o start em alguns países é na direita. Então é por isso que a gente vai usar essas tags de margem end e margem start, tá? Como a gente está aqui no Brasil, na América em geral, a gente utiliza a esquerda como começar a leitura, né? Então a gente vai usar o margem start e referenciar para esse cara aqui por enquanto, tá? E aí, para a gente centralizar o nosso conteúdo, a gente pode usar uma tag aqui chamada de layout gravity, tá? Que é esse primeiro aqui, e vamos usar a tag de center, o atributo center.
tá? E para ele ficar centralizado, a gente precisa tirar a altura como match parent. Por quê? Quem que é o match parent do container principal? O match parent do container principal é a casca do próprio smartphone, tá? Então, como ele está de cima até embaixo, não tem como ele centralizar porque ele não está envelopando até o meio aqui, né? Até o finalzinho do botão. Então, ele primeiro precisa fazer esse casca, tá? Para a gente ver, a gente pode usar a tag background e vou usar uma cor qualquer aqui, ó, F00. Tá vendo? Esse aqui é todo o tamanho do meu linear layout, tá? Mesmo usando uma tag para ele colocar no centro, ele não vai pôr esses componentes no centro porque a altura dele já está centralizada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a altura e vamos dar um wrap content. Então, ele envelopou a sua altura de acordo com o conteúdo. Então, agora eu posso apagar essa cor de teste e aí está centralizado o meu elemento. Então, ele já ficou bem parecido com o que eu espero, tá? Se eu rodar o aplicativo no smartphone ou no emulador, a gente vai ver que ele vai ficar centralizado conforme o nosso layout. Então tá lá, ele já centralizou o que a gente queria que ele centralizasse, tá? E aí agora ele até tem uma toolbar já principal aqui em cima e a gente vai começar a customizar ela aqui daqui a pouco. Agora a gente precisa também colocar mais um campo de texto que ficou faltando aqui no nosso layout principal, que é o conteúdo da mensagem aqui da Netflix. Então eu vou copiar esse cara aqui. Vou colar ele aqui. Opa, eu copiei o botão, não é o botão não. Copio o campo de texto. Copiei esse cara aqui. Colo ele aqui. Tá? E aí vamos mudar o texto. Vou chamar ele de text content, que é o conteúdo do texto. E agora eu vou vir aqui no arquivo de strings, tá? No res, values, strings. E vou escrever o texto que eu espero ali aparecer. Que é a mensagem Netflix é personalizada para você. Para eu pular a linha, no próprio tag do XML, eu posso usar um caractere especial, que é o /n, e ele já vai pular a linha para mim. E aí eu continuo escrevendo. Use seu e-mail e crie uma senha para assistir a Netflix em qualquer aparelho quando você quiser. Então, tá a nossa frase aqui. Se a gente voltar no nosso layout, a frase está ali, mas ela é em cima do botão. Então, eu vou cortar ela aqui e colar em cima do botão. Então, o linear layout é ótimo por causa disso, tá? Você não precisa ficar se preocupando com as posições dos elementos. Na ordem que você insere ele na tela, é a ordem que ele vai aparecer, tá? E agora eu posso vir aqui e dar um run novamente e voltar lá no nosso smartphone. E vamos ver se ele apareceu esses campos de texto. Então apareceu, beleza, a gente vai continuar customizando ele, deixar ele mais elegante aos poucos. O que a gente pode começar a fazer agora é colocar o layout com a toolbar, tá? Agora, se eu colocar uma toolbar aqui dentro, né? Se eu vim aqui, por exemplo, usar a tag da toolbar, usando também o app-compat, e dar um match parent para ele ir até o final, e um wrap content na altura, para ele envelopar com a sua altura e atribuir um logo para ele, usando o app:/logo, eu vou usar um drawable chamado de logo, tá? O que ele vai acontecer? Ele vai fazer a toolbar ficar aqui dentro, né? E centralizada, porque o container principal todo está centralizado, né? E ele está envelopando a sua altura conforme seus conteúdos filhos. Então, como que a gente faz para deixar a toolbar lá em cima, conforme o nosso layout, e simplesmente centralizar todo o container, todo o conteúdo de dentro? A gente vai precisar pegar todo esse linear layout que a gente já tem aqui e atribuir ele dentro de um outro linear layout, o linear layout de fora, que teria basicamente em cima a toolbar e esse container aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou criar uma tag nova aqui chamada de linear layout, tá? Vou passar as propriedades de XML lá para cima, então vou cortar as três e colar. Vou copiar a largura e a altura, tá? A diferença é que a altura agora vai ser um match parent. Então vou abrir e fechar a tag e vou fechar a tag lá embaixo, tá?
Vou dar um Ctrl Alt L para formatar para mim. E vou lá, eu já estou com uma orientação lá em cima. Vou dar uma orientação vertical para esse cara aqui. E aí ele subiu, tá vendo que ele subiu? Por que ele subiu? Porque simplesmente o nosso container aqui, ele não precisa mais ser centralizado dessa forma. O primeiro passo é tirar a toolbar daqui de dentro, né? Então a toolbar seria um componente que ficaria primeiro. Esse é o primeiro cara. Agora, como é que eu vou centralizar novamente o linear layout figure que está aqui dentro? É simples, a gente vai voltar esse cara para dar um match parent na altura, para ele ficar até aqui embaixo, né, a altura dele. Voltando, vamos fazer um background de novo, só para a gente enxergar a cor dele. Esse daqui é do linear layout interno e esse aqui é o nosso linear layout de fora. Então, como antes estava o wrap content, deixa eu voltar aqui só para você ver, estava assim, tá? E eu vou usar um match parent para ele chegar até o final do meu layout. Agora, como é que eu arrasto o conteúdo desse linear layout figure para o meio? É simples, a gente vai pegar aqui e vamos usar a gravidade, que é a gravidade dos seus conteúdos figures, e vou marcar como center também. Então, esse center aqui não faz efeito mais nenhum, porque não é o centro do meu linear layout, é o centro dos meus elementos figures, tá? Se ficou confuso, volta esse vídeo, pausa ele, faz com calma, mas em linhas gerais, a brincadeira com a disposição dos elementos no centro é através dessa tag de gravidade. A gravidade do linear layout centralizado é dos seus figures. Para que isso aconteça, a sua altura tem que estar de acordo com o seu container Py. Então eu vou tirar o background desse e desse. E aí tem o nosso layout conforme a gente espera, tá? Outra coisa que ficou diferente é o nosso linear layout aqui, que não está do lado esquerdo da foto, né? A foto não está lá na esquerda. Por que a foto não está lá na esquerda? Porque a gente precisa também usar a gravidade para os elementos figures para começar no começo, né? no lado esquerdo. Então como que a gente vai fazer? A gente vai usar a tag chamada de start. Ele foi para a esquerda e vamos usar o operador pipe, que é o operador de ou, e marcar o centro também. Tá? Então ele está à esquerda e ao centro. Então todos os elementos figures vão ficar à esquerda e no centro. Se eu mudar aqui para end, o elemento figure vai para a direita e no centro. Então eu vou usar o start e ele vai ficar na posição que eu espero que ele fique. Tá? Então é assim que a gente fez. Então recapitulando aqui nessa aula, depois a gente vai começar a adicionar menus, tá? E realmente colocar a toolbar para funcionar. Por enquanto a gente só vai brincar com o layout XML por hora, tá? Então vamos lá. De novo, recapitulando. O que a gente fez? A gente criou um linear layout principal na vertical. Esse linear layout tem alguns elementos figures que, conforme você for colocando, ele já vai automaticamente populando, né? Colocando na ordem que você atribuir aqui, tá? Sem margem nenhuma, sem nada disso. A única diferença que você vai conseguir customizar seria a largura e a altura do componente. Nesse caso, a imagem está com um envelopamento relacionado ao seu conteúdo. Então, ele vai se esticar conforme a altura do conteúdo. Isso também se aplica aos campos de textos. Tá? Aqui eu usei o match parent na largura. Se eu colocar um wrap content, você vai ver que a largura vai só até o conteúdo do texto. Tá? Então eu vou usar o match parent porque eu quero que ele fique até o final. Esse aqui também e esse aqui também. Depois o botão também. O botão é a mesma história. Se eu usar um wrap content, ele vai envelopar até o texto do botão. No caso, ao continuar, ficaria um botão mais enxuto. Se eu quiser que o botão vá até o final, eu vou usar um match parent para ele ir até o final, tá? Então, é isso que você consegue manipular no linear layout. Agora, para eu transformar todo o linear layout no centro, usando a tag de gravidade para ele ir para o centro, e ainda com a sua altura no máximo, eu preciso envelopar ele dentro de um outro container. No caso, um outro linear layout. Por causa de quem? Por causa da toolbar, porque se não fosse a toolbar não precisaria. Mas como eu preciso que a toolbar fique em cima e o resto do conteúdo fique centralizado, eu preciso envelopar os dois fios dentro de um container maior, que é o nosso linear layout principal.
Então a gente tem dois containers aqui dentro para que o smartphone renderize o layout como a gente espera. Os menus a gente vai criar depois, tá? Mas em linhas gerais é isso que ele vai fazer por enquanto. Então essa é a aula de hoje, põe em prática esse layout, brinque com ele, mexa com o seu match parent e o wrap content, ponha valores fixos se você quiser, brinque com as margens também, use margem start, margem end, tá? Aqui eu não usei a margem start, margem end no container principal, por quê? Porque senão a toolbar também iria sofrer margens, tá? E eu quero que seja margem só no conteúdo, não na toolbar. Então é por isso que eu usei só nesse linear layout. Então é isso, vai brincando, põe em prática, mexe bastante no linear layout, ele é bem simples de entender, é a disposição dos componentes de cima para baixo, você pode envelopar um dentro de outro para você fazer esse comportamento de agrupamento, né? Realmente ter um grupo de elementos dentro do outro, então você consegue manipular ele de forma mais isolada. Então, assim que a gente vai brincando. O que a gente vai fazer agora é começar a retirar essas toolbars que começou a aparecer aqui pra gente. Então, como a gente criou o template inicial, o próprio Android Studio criou pra gente um tema específico, tá? Com essas cores padrões e com essa barra de navegação superior, né? Que a gente chama de toolbar. Outras pessoas também chamam de action bar, você pode encontrar essa nomenclatura também. A gente vai ter que remover essa toolbar para manter a nossa toolbar de baixo, né? Que a gente criou. Lembrando aqui no nosso layout que a gente veio fazendo até então. Então a gente precisa arrancar toda essa caixa verde para manter essa daqui com dois menus superior à direita, tá? E também começar a realmente deixar o nosso layout mais elegante, né? Visto que a gente colocou os componentes de cima para baixo para entender os conceitos do linear layout. Então, se você ainda não pôs em prática, volte lá, brinque bastante com o linear layout só para você entender como ele funciona. E agora a gente vai começar a fazer os ajustes para manter o layout parecido com o que a gente espera aqui. Então, o primeiro ponto é remover essa toolbar e mudar as cores padrões do nosso aplicativo, tá? Então, como é que a gente muda a toolbar e como é que a gente arranca essa toolbar inicial? Se você abrir aqui na pasta res, values, a gente vai ter um arquivo chamado de styles.xml. É aqui dentro onde fica todo o estilo do nosso projeto, né? Estilo de temas, como que ele vai funcionar, cores e tudo que diz respeito ao estilo. Como é que ele está fazendo essa referência para esse estilo? Então, a gente tem o nome de um estilo que ele é filho de um estilo já padrão do próprio Android. Nesse caso aqui, é do estilo do app-compat. A gente já falou sobre o app-compat na aula passada, que é a compatibilidade para dispositivos mais antigos. Um tema mais claro, ou seja, para deixar os textos mais claros. E usando uma Dark Action Bar, que é nada mais nada menos do que essa barra superior aqui, tá? As cores também o Android trabalha com basicamente três cores. A cor primária, que é essa cor verde que a gente está visualizando aqui. A primária mais escura, que é essa Primary Dark, tá? Que é responsável por mostrar essa cor aqui que a gente chama de Status Bar. Ou seja, onde fica o status da bateria, da internet, do relógio, do smartphone. Todos os detalhes aqui do smartphone é nessa barrinha aqui de cima chamada de status bar. E depois tem a Color Accent. A Color Accent, até o nome já diz, é de acentuação. É para indicar alguma coisa para chamar bastante atenção. Por exemplo, tem aplicativo que tem aquele botão flutuante aqui, tá? Então esse botão flutuante, para que você chame bastante a atenção do usuário, ele fica de uma cor diferente. De novo, aqui a gente utiliza os recursos de referências para os arquivos da pasta res. Nesse caso, um arquivo de colors que a gente já tem aqui. Então a cor primária dark e a cor primária de acentuação também já está sendo definida aqui, tá? No seu painel, provavelmente você vai encontrar em cima ali tem a parte dos botões, né? E aqui do lado você vai encontrar a cor que você quer. Se você quiser selecionar aqui e editar a cor primária ou a cor secundária, enfim, qualquer tipo de cor você consegue alterar aqui pelo próprio Android Studio, tá? E ele já te mostra um preview de como ficaria essa cor. Se você já entende mais sobre o conceito RGB, né, as cores em hexadecimal, você pode eventualmente já editar direto aqui, que é o que eu vou fazer, tá? A cor primária do nosso projeto, eu sei que ela vai ser um vermelho, né, que é o vermelho do Netflix, que é o FF0000, vai deixar esse vermelho. E a cor secundária, que é a cor que a gente quer alterar a status bar, para deixar igual o nosso modelo original, né, preto, bem escuro mesmo, a gente vai trocar aqui no Color Primary Dark, que é
6 números zeros, que é referente à cor preta na tabela do RGB, tá? E aí, se a gente aplicar as modificações, a gente vai visualizar que ele vai trocar as cores do nosso projeto, tá? Tanto a status bar quanto a toolbar principal. Isso aqui é importante para a gente começar a brincar com o nosso app. Então a status bar, a action bar mudou, né, que é a nossa toolbar, mas a gente não precisa mais dela, né? Por quê? Porque a gente está utilizando a nossa aqui embaixo. Então como é que eu tiro ela do nosso tema, né? Eu vou trocar o tema que ele está usando do Android para uma no action bar. Estou dizendo o seguinte: olha, Android, tire a toolbar padrão que você criou quando você criou o projeto inicial lá no Android Studio. Então, como é que ele faz essa referência para esse tema? Se você abrir o seu Manifests, você vai ver aqui que tem uma tag chamada tema da aplicação, tá? Que é o nosso caso, o nosso app, que tem uma referência para um arquivo de estilo, de novo, @style, e usando qual estilo? O estilo do app-theme, que é o que está definido aqui. Então, se você quiser criar um novo tema lá no futuro, e com outras cores, por exemplo, do seu app, é só criar mais uma tag de estilo e definir as outras propriedades do novo tema que você quiser. Se você quiser testar algum tema com uma cor diferente e assim por diante. Então vamos rodar novamente e ver se ele tirou a action bar, que seria a nossa toolbar superior ali. Então agora sim ele tirou a action bar, então ele já está bem parecido com o que a gente espera, e agora a gente pode começar a deixar o nosso layout mais elegante, tá? Então para fazer isso, a primeira coisa que a gente pode começar a fazer nesse layout é mudar os conceitos de fonte, deixar as coisas um pouco mais elegante e começar a adicionar também os menus, tá? Então vamos começar com os menus. Como que a gente adiciona menus em uma toolbar? A gente precisa programar menu para o menu? Não necessariamente, tá? O Android tem um recurso também aqui da pasta RES, né, na pasta de Resources, onde você pode criar uma nova pasta, tá? Chamada de menu. Você pode clicar com direito, tá? Vim aqui em Android Resource File, tá? E aqui você vai especificar, aqui no lugar de values, você vai colocar menu. E você pode dar um nome para o seu menu. Eu vou chamar ele de menu, Sign Up Menu, que é o menu da nossa tela principal, né? Então eu vou dar um Sign Up Menu, dar um Enter e automaticamente ele vai criar uma pasta chamada de menu, tá? Com o seu menuzinho aqui para ser adicionado. Então eu vou entrar na parte de text novamente para ficar mais fácil de eu digitar o menu que eu quero, e aqui dentro ele vai criar uma tag raiz do XML chamada de menu, e dentro desse menu a gente vai criar o que a gente chama de menu items, ou seja, itens de menu. Itens de menus pode ter várias coisas, várias propriedades, como ícones, títulos, se ele é ticado, se ele não é ticado, o ID para a gente pegar essa referência na unidade lógica dinâmica do Kotlin depois, entre outras coisas mais. Como esse é um menu do tipo texto, né, e não é um íconezinho de menu, é um text, então a gente não precisa colocar atributos de ícones, a gente simplesmente vai precisar da tag do title, tá? E de novo a gente vai usar a referência do strings para deixar o nosso aplicativo organizado, com os dicionários e as palavras no lugar certo, tá? Então o primeiro é o entrar, então eu vou chamar a string de enter, vou dar um alt enter, vou criar a string value chamada de entrar, tá? Então tá lá o entrar, e depois eu posso até dar um ID para essa tag, eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil. Vou dar um ID para ele, de novo a gente vai precisar agora definir um ID específico para que a gente consiga manipular esse item lá na unidade lógica, tá? Como é que a gente faz o ID, né? A gente usa o arroba para ter uma referência e a gente coloca o mais ID para ele criar um ID para nós. Então a gente vai chamar esse cara aqui, a gente pode dar o nome que a gente quiser. Eu vou chamar de action, de ação, enter, que é a ação de entrar, tá? A gente pode fechar a tag e aí ele já vai ficar com essa tag aqui. A gente pode criar mais uma tag de item, que seria o nosso segundo, que é o de ajuda. Então eu vou chamar o ID dele de action help e o string dele que vai ser help também. Então eu vou dar um alt enter e vou escrever aqui ajuda, tá?
E aí o que acontece? Você viu que ele dá um preview para mim já, né? Onde ele mostra os 3 pontinhos e o menu abrindo aqui, conforme você já provavelmente já viu em alguns outros aplicativos. Esse é o padrão do Android, tá? Agora, como é que eu faço para o menu aparecer aqui, né? Ou seja, quando ele tiver espaço, como é que eu faço para ele preencher os conteúdos aqui no próprio menu? É bem simples. Você vai vir aqui e colocar mais uma tag chamada de Show as Action, tá? Aqui tem algumas propriedades. Essa aí que a gente vai utilizar é if room, que significa o quê? Eu vou mostrar o texto caso eu tenha espaço no meu celular. Às vezes, esse celular é muito pequeno, ele acaba não mostrando, tá? Tem a opção de always, para ele mostrar sempre, e tem a opção de never, para ele nunca mostrar, sempre ficar aqui dentro dos 3 pontinhos. E algumas outras opções mais avançadas que raramente a gente utiliza. Então, eu vou definir o if room, então você vê que o texto já mostrou aqui para dentro, né? A parte desse menu já ficou para fora, na verdade. Ficou só dentro o de ajuda. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, copiar e colar no de ajuda para o texto cair para fora. Então, vamos ver se ele vai aparecer agora. Então, vou tentar rodar. Teoricamente, ele ainda não aparece. Eu já vou explicar por que ele não vai aparecer. Então, ele rodou, mas ele não apareceu no menu. Então, como é que a gente faz para esse menu aparecer? A gente precisa atribuir, né, a essa toolbar na nossa action bar. Tá? O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos com calma. A gente vai vir aqui na unidade lógica, tá? Na parte da pasta do pacote, onde está a atividade. E aqui debaixo da atividade, debaixo do método setContentView, onde eu estou dizendo para ele qual é o layout que essa atividade vai gerenciar, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever setSupport, tá? setSupport action bar e vou passar o nome da minha toolbar que eu defini lá, tá? Qual que é o nome da minha toolbar que eu defini? Então a gente tem que voltar lá no nosso layout e ver qual que é o ID para essa toolbar. Ah, eu não tenho o ID ainda para essa toolbar, então não vou conseguir manipular ele na unidade lógica do Kotlin. Então eu preciso, sempre que eu quiser, né, sempre que eu quiser gerenciar um elemento, um componente vindo da unidade estática, aqui no caso o XML, para a unidade dinâmica, para eu conseguir manipular ele lá, eu vou precisar de um ID para eu ter essa referência. Então eu vou usar a tag de ID, usar o arroba mais ID e vou dar um nome qualquer para esse cara. Eu vou chamar ele de signup toolbar porque é a nossa toolbar de cadastro, tá? E aí, automaticamente, quando eu começar a escrever signup, ele vai ficar disponível para mim aqui, ó, signup toolbar from e o layout que ele vai buscar esse componente. Então, por que eu estou usando set support action bar? Primeiro ponto, eu estou usando set suporte porque eu estou utilizando uma toolbar compatível. Lembrando, eu estou usando uma toolbar para funcionar em dispositivos antigos, com a compatibilidade antiga. Por isso que eu estou utilizando o set suporte. Existe também o set action bar. Só que se eu usar o set action bar, eu não vou conseguir atribuir uma toolbar de compatibilidade e dispositivos antigos não vão funcionar. Então, sempre dê preferência a suporte ao action bar, tá? Depois que eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte, olha, a barra de navegação que vai sofrer ações, né, que recebe ações do usuário, é esta barra de navegação que eu defini aqui no XML. Então, por isso que eu tenho que dar um set support action bar para que ele fique disponível para mim, tá? Quando eu faço isso, eu vou tentar rodar novamente e a gente vai visualizar que ele vai criar a nossa support action bar e ele até vai criar um título para a gente, né, automaticamente. E por que ele vai fazer isso? Eu já vou explicar por que ele vai fazer isso. Tá vendo? Ele colocou um appflix aqui. Por que ele faz isso? Porque por padrão o Android coloca o título do nome do aplicativo que a gente definiu aqui no manifests, né? Então ele coloca essa label lá no nosso tema. Mas a gente não quer que tenha um tema na toolbar com texto fixo, né? A gente está usando até uma imagem para isso, então não tem necessidade. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar de volta a support action bar, tá? E vamos dar um ponto title recebe null. Então a gente vai tirar
o title da toolbar. Lembrando, aqui eu preciso usar o operador opcional porque esse objeto pode ser nulo, tá? Porque ele está vindo lá do Kotlin, inclusive ele está marcando aqui que é um objeto que pode vir nulo. Então a gente pode fazer isso e deve. Se você ainda não lembra como que funciona a parte de enable do Kotlin e no safety, let, todos aqueles operadores para garantir a consistência dos nossos objetos, volte no módulo de dominando Kotlin que lá eu explico mais detalhadamente como que funciona o opcional aqui, tá? Então, voltando aqui, se a gente executar novamente, agora sim ele tirou o título e vai ficar apenas o logotipo. Entretanto, ainda não apareceu o menu que a gente espera. Eu ainda não tenho menu. Como é que eu faço o menu aparecer? Bom, a gente já definiu a Support Action Bar. Então, beleza, essa toolbar vai ser a nossa toolbar que vai receber ações, é uma barra de ações. Agora a gente precisa criar esse menu, a gente precisa inflar aquele menu XML que a gente criou aqui dentro. Então, como é que a gente faz isso? O Android da atividade já tem uma função pronta chamada de onCreateOptionsMenu. Quando você vai escrevendo, ele vai completar para você esse método que está lá na superclasse do app-compat-activity, tá? Então, ele está dentro da classe superior aqui, que é a nossa atividade. Então, fazendo isso, eu posso aqui, ele já vai devolver para mim, né, o Android, a atividade já vai devolver para mim, o menu. Então, como eu tenho um menu, eu preciso dizer para esse menu qual que é o XML que ele precisa inflar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar um objeto também da atividade chamada de menu_inflator, tá? Ponto inflate, que é uma função para ele inflar um menu específico. Qual menu que ele vai inflar? O r.menu. Então, aqui a gente começa a brincar com as referências da unidade lógica com os arquivos de recursos também. Então, recapitulando, lembra que para ter uma referência para qualquer arquivo estático, seja imagens, seja textos, a gente usava o @string, tá? Ou @drawable, no caso que seria os desenháveis. Ou seja, quando eu quero uma referência de um XML para outro, né, eu utilizo o arroba e o caminho do seu arquivo, no caso strings, colors, styles, drawable e layout e assim por diante. No arquivo da unidade lógica, que no caso aqui é a nossa atividade, eu também consigo pegar referências para arquivos da pasta res. Como? Usando o recurso da classe R. Então, esse R ele automaticamente é uma classe que tem referência para todos os recursos da pasta res. Tá? Então, se a gente quiser eventualmente pegar o menu lá da nossa pasta do menu, é só dar um r.menu. Então, toda vez que você usar o r. Você vai ter todos os recursos disponíveis para você. Layout, menu, o mip-map, que a gente tinha falado anteriormente, string, style, anim, que é de animações, que não tem essa pasta aqui, mas eventualmente dá para criar também. Drawables, colors, IDs e assim por diante. Então a gente quer inflar um menu, a gente vai dar um r.menu e escolher o menu disponível. Nesse caso a gente só criou um, vai ser o sign up menu. E aí qual que é o menu que vai ser inflado, né? Esse layout vai ser inflado dentro de qual menu? Do menu que o Android disponibilizou aqui para mim, tá? Então quando eu executar agora, aí sim eu vou ter o menu dentro da minha action bar. Então são esses dois procedimentos daqui para frente que a gente vai utilizar para começar a colocar menus dentro das nossas action bar. Então tá lá, o menu apareceu. Como é que eu escuto eventos de clique? Então mais para frente nas aulas posteriores a gente vai aprender como escutar eventos de clique. Mas por hora isso aqui é mais do que suficiente para você ter o seu menu aparecendo aqui no seu layout, tá? E agora para finalizar o nosso layout, para realmente ficar o mais próximo possível da realidade do nosso app, com os textos negritos e as fontes um pouquinho mais elegantes e os botões também customizados, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou até minimizar esse cara aqui, vou deixar ele aqui por hora, tá? E a gente vai voltar lá no nosso layout e a gente vai customizar boa parte deles, tá? A primeira coisa que a gente pode customizar é dar um espaçamento maior entre as cores desse texto, visto que ele está muito colado aqui com a imagem. Então, como que a gente usa margens no Android? É simples, a gente tem vários tipos de margem.
Margem Start, que é ou na esquerda ou na direita, depende do país, mas aqui para a gente na América é na esquerda. Margem Bottom embaixo, margem Top, margem End, margem horizontal, que também funciona só em dispositivos mais modernos, que seria o Start e o End ao mesmo tempo. E o margem vertical, que seria o Top e o Bottom ao mesmo tempo, tá? E o Left e o Right, que eram as opções mais antigas que a gente não utiliza mais. E o margem geral, sem nenhuma nomenclatura, é para as 4 coordenadas, né? Em cima, abaixo, esquerda e direita. Então, a gente vai precisar dar uma margem top de 10, por exemplo, unidade aqui, para descer um pouquinho, acho que fica legal. E mudar a cor do texto. Então, para mudar a cor do texto, a gente vai usar a tag do text e procurar aqui, ó, text color. E, de novo, a gente vai usar uma referência para um arquivo de colors. Só que aqui a gente não vai usar um arquivo de referência de calls para o nosso projeto, tá? A gente vai usar um arquivo de referência de calls para o projeto dentro do pacote do próprio Android. E por que eu vou fazer isso? Porque, por exemplo, se eu usar um @Android, eu vou conseguir ter referência a toda a pasta res, entre aspas, tá? Que tem lá dentro do próprio SDK do Android. Então tem cores padrões lá que já foi definida e eu não preciso ficar definindo ela tudo de novo. Como, por exemplo, a cor preta. Eu não preciso definir no meu colors.xml a cor preta, porque ela já foi definida pelo time de desenvolvedores do Android, tá? Então a gente já consegue definir essa cor preta. Outra coisa que a gente consegue visualizar no layout oficial é que esse 2 e esse 3 ele é negrito, né? Ele é um pouco diferente. Então como que a gente deixa os textos negrito usando a mesma palavra, tá? A gente vai abrir aqui na parte de strings e a gente vai usar tags de HTML como B de bold, que é de negrito, e vamos fechar aqui o B, e aqui também no número 3 como bold, tá? E aí eu consigo deixar um texto metade negrito, metade não negrito. Se a gente rodar o app, a gente vai visualizar essa modificação aqui acontecendo. Então deixa eu ver se ele aparece aqui para a gente agora. Então tá lá, o número 2 e o número 3 ficaram negrito, diferente do resto do texto. E agora a gente pode continuar customizando também o nosso campo de texto de criar conta. Então o nosso criar conta, que é o que está aqui embaixo, você pode definir também um negrito. Como é que eu defino o negrito direto? De novo, text, é o tag text, e vamos procurar aqui, ó, text style. Tem itálico, normal e negrito. Vou definir negrito. Vou mudar a cor com text color, usando a cor do próprio kit do Android, que é a color black, que é a cor preta, e vou aumentar o tamanho. Então, o tamanho eu uso text size, tá? E aí, diferentemente quando a gente usa, por exemplo, DP, para tamanhos diferentes de, por exemplo, de proporções de imagens, né? Em textos a gente não usa DP, tá? A gente usa SP. Porque o SP ele vai se ajustar de acordo com a fonte que você estiver utilizando, tá? Então, sempre que você utilizar um text view, utilize o SP ao invés do DP, que é a unidade de densidade aqui do Android. Você pode ver que até o Android Studio vai te dar um alerta, né, quando você usa DP. Quer ver? Então, já está dando um alerta aqui. Isso é também importante quando você escrever alguma tag que ficar amarelada, olhe para ver se não é uma tag que pode estar escrita de forma errada ou de uma forma até melhor para você. Então, nesse caso, ele está falando, ó, você deveria usar o SP ao invés de DP para ter tamanhos de textos. Então, vamos usar o SP. Então, beleza. Aqui a gente já definiu, o layout já ficou parecido. A gente pode também, no texto de baixo, dar algumas margens, como uma margem top de 10 e uma margem bottom talvez de 20, de 10 talvez. Não, vamos dar uma de 20 que fica maior, tá vendo? E também mudar a cor de texto, vamos dar um text color com a cor preta lá do pacote do próprio Android, tá? E agora a gente pode trocar a cor também do botão. Para trocar as cores e qualquer coisa que diz respeito ao background de um elemento, a gente vai usar a tag background. E a gente vai usar o @color, pegando a cor primária, que é a cor do nosso app. Então, como eu estou fazendo uma referência para uma cor primária, se lá na frente, daqui a um mês, eu quiser trocar todo o meu aplicativo para verde, onde tiver a referência da cor primária, ele vai ficar verde, porque eu troquei apenas a referência, tá? Eu não necessariamente pus hard code, né? Eu não pus fixo o valor vermelho aqui. Eu fiz uma referência para um arquivo de cores.
E também a mesma coisa com a cor do texto. Então, text color, eu vou usar um branco que também já está definido lá no pacote do Android. Você pode dar uma olhada nas cores padrões que o próprio Android disponibiliza, se você quiser, mas geralmente eu uso o branco e o preto e as outras eu defino no meu próprio arquivo de colors, caso eu queira customizar ele, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, talvez, é aumentar o tamanho da fonte, não sei se vale a pena, vamos ver se fica legal assim. Se não ficar bom, a gente pode manter desse jeito mesmo. Então tá lá, é como a resolução desse smartphone aqui é bem alta, ficou um pouquinho menor, mas se quiser também a gente pode mudar o text size desse cara aqui para talvez 16 sp, opa, 18 vai, 18 sp, acho que ficou melhor, um pouquinho maior. E assim você vai customizando o seu layout. E assim você vai brincando com o seu linear layout e visualizando se realmente está ficando um design mais elegante, mais fácil do usuário ler, do usuário interpretar, do usuário clicar e assim por diante. Então, a gente finaliza o protótipo da nossa tela de bem-vindo de cadastro. E a partir de agora a gente começa a escutar eventos de clique para redirecionar para outras telas, para eventualmente também escutar eventos de input. Então, recapitulando, a gente brincou bastante com recursos de layout, com recursos de estilos. As referências para ele ficam no Android Manifest. Se você quiser criar outro tema, você precisa mudar aqui a referência do tema da aplicação, tá? E a gente fez um pouquinho mais na unidade lógica do Kotlin, atribuindo um suporte action bar, né, ou seja, a nossa própria toolbar, tirando o título dele fixo, que fica aqui como texto, sendo que a gente já tem uma imagem, e criamos um menu usando o onCreateOptions menu. Beleza? Então, se você tiver dúvida, deixe nos comentários, participe da comunidade, interaja e também brinque com esse layout. Eu quero te convidar a entrar no nosso treinamento oficial de desenvolvimento Android, o treinamento mais completo que a gente tem, que é o Android Express. Então, se você não conhece, esse é o treinamento campeão de resultados para os nossos alunos, para que não haja mais nenhuma desculpa para você realmente não aprender a criar seus próprios aplicativos, seja para conseguir uma oferta de trabalho, seja para fazer projetos freelancers, seja para você ter um segundo salário no seu bolso, tá bom? Então, acesse o link aqui na descrição desse vídeo, todos os módulos que você vai receber, todos os cursos extras de bônus também que você vai receber. Aproveite essa oportunidade. Então clica no link da descrição, acesse o portal, acesse o site oficial para você ficar antenado das novidades que vai ter, tem cada módulo, as linguagens que a gente usa e todos os depoimentos dos diversos alunos que já chegaram lá e realmente já estão decolando aí na carreira como desenvolvedores Android profissionais, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.